dizendo que você ama a Deus sobre todas as coisas, quando na verdade você vive em função do ministério que Deus te deu. Porque você não consegue viver sem o ministério que Deus te deu, e você é capaz de dizer isso: Senhor, o Senhor pode me tirar tudo, até com uma oração piedosa, menos o ministério, menos a igreja que o Senhor me deu, tira tudo, menos isso, porque sem isso eu não vivo. É um idólatra. Maldito a gente, todas as vezes que a gente aparta o nosso coração de Deus e deixa de confiar e crer no Senhor. Em contrapartida, feliz, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Olha só que interessante, né? As árvores que são usadas para fazer os ídolos. E que no caso do homem que confia em si mesmo e que é, portanto, maldito, vive como uma árvore seca. Ou seja, uma árvore que perdeu a vida, que não tem mais vida. O contraste é que o homem que confia no Senhor é o contraste da vida. Ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Qual é a diferença entre uma pedra e uma folha seca? Uma folha desconectada da árvore e que agora está seca. Qual é a diferença? Em ambos, tanto a pedra como a folha, não há vida. Mas a diferença crucial, presta atenção no que eu vou te dizer, é de que a pedra nunca foi feita para viver. Nunca viveu e nunca vai viver. Mas a folha, ela foi feita para viver. E se ela está seca, é porque em algum momento ela foi viva, experimentou vida, mas agora está morta. E precisa novamente de vida, porque ela não consegue ser verde, ela não continua verde. Porque a partir do momento em que ela desconecta da árvore, embora ela ainda mantenha as características da sua verdidão, do seu ser verde, isso é só uma questão de tempo. Vai passar o tempo. E como essa árvore, essa folha se apartou da árvore, ela está longe da árvore, em pouco tempo essa folha vai se tornar seca. Mas ainda seca, essa folha tem uma dignidade que uma pedra nunca vai ter. Porque pedras não foram feitas para viver, mas a folha sim. Avivamento não é para pedra. Avivamento é para folha seca. Avivamento não é para ímpio. Avivamento é para regenerado. A experiência do avivamento é uma experiência do povo de Deus. Ímpios não podem experimentar e provar o avivamento. Ímpios não podem provar a sequidão. Ímpios não sabem o que é provar a sequidão e a ausência e dessa palavra que vivifica. Somente aquele que experimentou o poder da palavra é que sabe o que significa a sequidão na ausência dessa palavra. Avivamento é coisa de crente e apenas de crente. Avivamento exige uma dignidade que aqueles que têm coração de pedra jamais poderão viver. Porque é preciso ter um coração de carne para receber o Espírito que dá a vida. Por isso a promessa de Deus é para transformar um coração de pedra num coração de carne. Porque enquanto não é de carne, enquanto é pedra, não pode provar da vida, não pode receber vida.
A dignidade precisa ser modificada. Por isso o povo de Deus tem uma dignidade diferente. E por isso a idolatria é algo tão nocivo. Porque a idolatria lança a dignidade do povo de Deus na lama, na frieza, na sequidão espiritual. Enquanto o povo de Deus tiver o seu coração apartado da palavra de Deus e não fundamentar a sua vida na voz e na palavra de Deus, esse povo vai continuar seco, embora transpire, de tanto pular, de tanto levantar as mãos. Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? A palavra de Deus diz que Deus conhece o nosso coração e esquadrinha os nossos pensamentos. Por último, a parte que traz o desfecho de tudo isso, que é a santa semente. Isaías 6, do 11 ao 13. Então disse eu: até quando, Senhor? Até quando? Até quando eu vou pregar e o povo vai permanecer insensível? Até quando a idolatria vai tornar os corações insensíveis para a tua palavra? Até quando esse pecado estará gravado no coração do teu povo? E até quando o teu povo vai permanecer na insensibilidade da tua palavra? Até quando o teu povo vai viver sem ouvir e entender a tua palavra? E ele respondeu. Se você é um pouco mais esperançoso, você diria: até ele transformar toda a nossa realidade e criar um mundo novo, bonito, para a gente viver de novo. Mas ele vai olhar para o profeta e vai dizer assim: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo, mas se ainda ficar a 10ª dela, ou seja, se sobrar ainda um remanescente, se sobrar ainda uma parte que a gente poderia dizer, será que dessa parte, desse remanescente, haverá alguém que não foi afetado, que não foi atingido, que não foi alcançado pela idolatria e pelo pecado da idolatria? Se ainda ficar essa 10ª parte, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, porque é isso que eles faziam, eles derrubavam as árvores para construir os ídolos, para fazer ídolos para adorarem e se curvarem, e sobrava apenas o toco. Ele dizia o seguinte: como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. A maior parte dos nossos comentários entendem que essa semente santa, que é o toco que fica, é o remanescente. E aí, a nossa leitura acaba sendo bastante positiva, como a seguinte: olha, está o povo de Deus caiu em idolatria, o povo de Deus tem um coração longe de Deus, por isso o povo não consegue entender a palavra de Deus, mas graças a Deus, porque existe um remanescente, que não foi tocado pela idolatria, que não foi tocado pelo pecado, e é por meio dessa santa semente, que Deus, portanto, irá trazer avivamento para o seu povo, irá trazer perdão, irá trazer restauração para o seu povo. Essa seria a tradição, a maneira de se interpretar tradicionalmente essa passagem. Mas o Greg Beale, ele apresenta uma outra possibilidade que ele considera, e que eu estou, digamos, convencido, pelo menos por enquanto, de que ele tem bastante fundamento para dizer o que ele está dizendo.
de que esta santa semente, independente dela ser idólatra ou não, ela vai ser o povo de Deus, porque o povo de Deus, independente de cair em idolatria ou não, continua sendo o povo de Deus. No entanto, o que ele está tentando mostrar é que o pecado da idolatria é algo tão nocivo para o povo de Deus, que nem sequer o toco, uma parte, uma terceira parte estaria livre deste pecado. É um estado em que o povo de Deus caiu de uma tal maneira, em que não há sequer um remanescente, não há um justo sequer, não há um sequer que possa salvar-se e possa dizer, não sou um idólatra. Isso parece ser bastante crível, principalmente quando a gente analisa Ezequiel 37, que é o último exemplo de hoje. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. E como eles estavam, gente? Sequíssimos. Vamos descrever essa imagem, não é? Filme de Hitchcock, né? Suspense. Um vale cheio de ossos. Quais são as conclusões que você chega? A primeira delas, e a mais óbvia, é que se trata de, pelo menos, de um exército que você não tem dúvidas de que foi vencido. De que, portanto, você está diante, se é um vale cheio de ossos, você está diante de um campo de batalha, onde só estão ali aqueles que perderam a batalha, obviamente. Mas isso não é tudo. O mais importante e que você e eu não poderíamos e não deveríamos perder de vista em nenhum momento é a temporalidade desta visão. Ninguém vira um osso seco, nenhum cadáver vira um osso seco da noite para o dia. Demanda tempo. Demanda muito tempo. O processo até chegar um osso seco é longo. É um processo em que aquilo que tinha vida, ao perder a vida, o que acontece? Começa a apodrecer. E do apodrecimento, o que vem logo em seguida é a sequidão. E para isso acontecer, leva tempo. Faz muito tempo que o povo de Deus está longe de Deus. Não foi ontem que eles pecaram. Não foi ontem que a idolatria causou toda essa experiência de afastamento e de insensibilidade para a voz de Deus. É como uma folha que, ao se desconectar da árvore, ela ainda mantém o vigor, mas agora é um vigor que ainda está presente por ser ainda efeito de uma vida de conexão. Mas o tempo vai mostrar que, apesar da planta ou da folhinha estar verde, ela já não tem mais vida. E o tempo vai mostrar que essa folhinha vai secar. E essa é a experiência do povo de Deus. A experiência de um povo que era convocado a amar Deus sobre todas as coisas, mas ao adorar outros ídolos, se tornaram insensíveis como estes ídolos. E o povo de Deus só se mantém vivo, sensível à voz de Deus.
O povo de Deus é destruído todas as vezes que o povo de Deus perde a sensibilidade para a voz de Deus. Quando a palavra de Deus já não é a coisa mais importante, o povo de Deus perde a vida. Por isso a exposição da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, é aquilo que vai manter uma igreja viva. Eu não disse uma igreja cheia, eu disse uma igreja viva. Não precisamos de igrejas cheias, mais do que de igrejas vivas. O que mais a gente precisa é de igrejas que sejam vivas, de um povo de Deus que seja vivo. E o povo de Deus só é vivo se este povo se alimentar da palavra de Deus. É a palavra de Deus aquilo que coloca uma igreja em pé, ou faz e torna uma igreja apóstata. A apostasia é a rebelião contra a voz de Deus, contra a palavra de Deus. E ela se manifesta de diversas maneiras. Basta que qualquer coisa seja mais importante do que aquilo que Deus tem para dizer. Ele me fez andar ao redor destes ossos, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem. A expressão filho do homem, ou Barnash, ou Barnash, ela é uma expressão bem comum, e ela aqui não tem aquele sentido cristológico que a gente vai encontrar em Daniel, e que depois a gente vai encontrar na versão dos evangelhos, quando eles vão traduzir literalmente Barnash para o Huios tu Anthropou, que é o filho do homem, um título cristológico aplicado a Jesus. Não, aqui o Barnash é a maneira como eles se referiam aos homens, ou seja, apelando para a humanidade de alguém. Ou seja, Deus está se dirigindo àquele que é o profeta de Deus, chamando pela sua natureza que não é divina, mas humana, e dizendo: homem, filho do homem, aquele que tem a natureza humana, aquele que é criatura e não criador. Ele está dizendo: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Acaso poderá haver vida novamente nestes ossos? Se ele fosse um pouquinho mais de confissão positiva, mais otimista, ele diria assim: claro, Senhor, vamos determinar e pronto. Mas depois de ouvir Deus dizer homem, um homem não pode ter tanta certeza quando ele está diante de Deus do que ele pode fazer. Então, quando um homem está diante de Deus, e Deus lhe faz uma pergunta como essa: acaso a tua igreja, quer dizer, o povo de Deus, pode voltar a viver? Um homem de Deus só poderia dizer isso: Senhor, Deus, Tu sabes. Sabe por quê? Não depende de você. Não depende de mim, depende de Deus. A frieza espiritual é um juízo de Deus. É o juízo contra a idolatria. Portanto, só Deus, e pela graça de Deus, um coração insensível pode novamente ser sensibilizado para a palavra de Deus. O que eu estou dizendo para você é que se você hoje veio aqui e diz assim: Jonas, eu estou me identificando com o povo de Deus seco, frio, eu me sinto oco, eu me sinto seco, e eu consigo identificar meus ídolos, eu consigo identificar coisas que eu apresentei e coloquei na minha vida como sendo mais importantes do que Deus. E o que eu preciso fazer? Tem algo que eu possa fazer? Eu vou dizer para você: não.
Não tem nada que você possa fazer a não ser dizer: Senhor, Tu sabes. Essa é a primeira lição para aquele que quer recuperar a dignidade da relação de confiança em Deus. Tu o sabes. Então Deus diz o que para ele? Profetiza esses ossos. Às vezes eu acho que Deus tem um senso de humor incrível. Parece que Ele está falando para Isaías agora, parece que Ele está falando para Ezequiel o que Ele tinha falado para Isaías. Está vendo esses ossos secos? Fala com eles. A primeira pergunta que eles dizem: Senhor, como é que eles vão ouvir? Eles estão secos. Como é que eles vão entender? Eles são ossos secos. Para que eu vou pregar se eles não vão entender? Para que eu vou fazer uma exposição do texto bíblico se eles não vão entender a exposição do texto bíblico? Mas Deus está dizendo: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Profetizei como Ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. É uma parte, gente? O toco está fora? Não. Toda a casa de Israel secou, pereceu. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus. Não é o que o profeta acha, não é o que o pregador acha, não é o que o pastor acha, é o assim diz o Senhor, é o que a palavra de Deus diz, é o que Deus diz que vai trazer vida para o povo. Não são os pensamentos que você tem, mas aqueles pensamentos que são os pensamentos de Deus, esses trazem vida. São esses os responsáveis por fazer alguém seguir a Jesus. São esses que fazem, depois de Jesus, por exemplo, pregar um discurso extremamente difícil, e um bando de gente abandonar, e Jesus olhar para um grupinho que ficou ali e dizer: vocês não querem fazer o mesmo? Um deles dizer: Senhor, para quem iremos, se só Tu tens as palavras de vida? Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Quem são os ossos secos? São as pedras? Não. Os ossos secos são toda a casa de Deus, o povo de Deus. A idolatria, portanto, tem uma implicação no povo de Deus. E a implicação é a insensibilidade para a palavra de Deus. Vamos pensar um pouquinho no nosso contexto hoje. Quanto tempo a gente tem gastado de nossas vidas para meditar na palavra de Deus? Quanto tempo a gente tem dedicado para esmiuçar o texto bíblico, para estudar o texto bíblico? Nosso púlpito está desmoralizado. E a nossa ética pastoral nunca vai ser reabilitada enquanto não começar com a moralização do púlpito. E a moralização do púlpito é a confiança de que o povo de Deus precisa apenas e somente da palavra de Deus. É somente a Escritura que vai trazer vida para o povo.
Não adianta. A gente não pode negociar o inegociável. E o inegociável é a exposição da Escritura. É a palavra de Deus que vai trazer vida para o povo. Enquanto nós não tivermos um púlpito moralizado, vamos clamar por avivamento, e o que nós vamos experimentar é emocionalismo dentro da igreja. E emocionalismo causa um pouco de perplexidade, mas não causa a transformação de uma cidade para a glória de Deus. Enquanto nosso púlpito não tiver convertido para a palavra de Deus, enquanto nosso púlpito estiver interessado em falar de suas opiniões, de seus passeios em outros países, em suas preleções em tantos e tantos lugares, enquanto o povo não estiver ouvindo a palavra de Deus e não os pensamentos, os eu acho, o eu penso, enquanto o povo não ouvir o assim diz o Senhor, não haverá libertação do povo de Deus. O povo de Deus precisa ser encharcado pela palavra de Deus. Mas sabe o que é interessante? É que a palavra de Deus não é um negocinho que vai dizer assim para você, ó, você é um vencedor, cara. Olha para o espelho e diz assim, você é o cara. A pregação do evangelho é anti-autoajuda. Ela nunca vai dizer que você é o cara. Ela vai dizer para você realmente quem é o cara. E quando você souber disso, o único lugar que a tua cabeça vai encontrar repouso é aos pés de Cristo. Diante da soberania de Deus. Humilhado diante de Deus. Pronto para ouvir o que Deus tem a dizer e não o que você ou o que eu temos a dizer. Nada é mais importante para ser dito a Deus.